Olá pessoal, meu nome é Marco Túlio Cavalcante, eu sou médico urologista e andrologista e vamos comentar nesse vídeo sobre engrossamento peniano. Qual o limite? O que é que determina o quanto a gente vai colocar de ácido hialurônico no seu pênis para quem quer ganhar um pouco mais de calibre, né, tanto ereto quanto flácido, e um pouco de tamanho flácido. Lembrando que o preenchimento com ácido hialurônico não aumenta o tamanho ereto, né? Só aumenta o tamanho aparente flácido, calibre, a grossura, tanto flácido quanto ereto. Qual é o limite? O quanto a gente pode colocar, né? O que que determina isso? Isso é o que a gente vai falar nesse vídeo. Toca no sininho, se inscreve no canal, curte o vídeo, se estimula a gente produzir cada vez mais conteúdo relevante. Deixe seu comentário se você gostou, se está sendo relevante esse conteúdo, né? Isso realmente motiva a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade e gratuito para vocês, tá bom? Porque aqui, realmente, além de a gente ter um reconhecimento também internacional, né, nessa área de andrologia, eu atendo aqui no Instituto diariamente. Então a gente faz esse procedimento de preenchimento peniano diariamente. Então tem a bagagem toda teórica e prática e a vivência, né? E eu estou transmitindo aqui para vocês, tá? Então são 4 pontos que eu considero aí que são determinantes para saber o quanto eu posso colocar de ácido hialurônico, tá? Primeiro é o tamanho do pênis do paciente, tá? Então, quanto maior o pênis do paciente, quanto mais comprido for, quanto o tamanho esticado, quanto maior for, mais ácido hialurônico vai precisar para preencher ele e deixar ele mais grosso, né? Isso é lógico, né? Mas eu brinco com o paciente que é uma das poucas desvantagens de ter o pênis mais comprido, né? Um pênis maior, porque ele vai ter que investir mais dinheiro nesse procedimento de preencher. Então, quanto maior o pênis, mais ácido hialurônico vai precisar para deixar ele grosso, tá? Então, tamanho é um. 2, as fáscias do pênis, tá? O pênis ele tem várias camadas, tá? E o ácido hialurônico fica entre a camada, a fáscia de Buck e a fáscia e o dartus, né? São as camadinhas que ficam por fora, que ficam entre a pele e a túnica albugínea. Então, se o paciente tem, eu espero que a edição coloque aqui as imagens para vocês visualizarem bem isso aí, mas se o paciente tem umas fáscias mais grossas, cabe mais ácido hialurônico e fica bem mais discreto até, né? Fica bacana quando o paciente tem essas fáscias mais grossas. Tem paciente que tem essas camadas muito fininhas e muito justas à túnica albugínea. E nesses casos a gente não consegue colocar tanto ácido hialurônico, a gente não consegue preencher. Às vezes o paciente quer mais, mas não dá, não cabe. E por isso que ele tem que fazer com um médico, com um urologista, com alguém que tem andrologista, que tem experiência com cirurgias penianas, com anatomia do pênis, para saber identificar o quanto você pode e o quanto você não pode fazer de quantidade de produto, né? Então, tem paciente que tem aquela camada muito fina e muito justa. Então, não é adequado a gente colocar a mais, porque senão aumenta o risco de isquemia de pele, né, e problemas de pele. Graças a Deus, a gente nunca teve, né, necrose de pele, tromboses e outras complicações dessa natureza por colocar mais ácido hialurônico do que deve, né? Então, esse tipo de trombose, de necrose de pele, pode acontecer nos casos de você exagerar no ácido hialurônico e não identificar esse fator, que é a espessura das fáscias, tá?
Então, esse é o outro ponto. Tamanho do pênis, espessura da fáscia. Terceiro ponto é o objetivo do paciente. A gente conversa, tem uma conversa franca com o paciente. O que é que você quer, né? O quanto você quer melhorar esse calibre do pênis. Tem paciente que quer melhorar um pouquinho, né? Então, tem paciente que quer melhorar significativamente e tem paciente que quer aumentar bastante, ele quer realmente um calibre bem diferenciado. Isso a gente tem que examinar para ver o que é que suporta, como eu falei para vocês. Então, dependendo do objetivo do paciente, ele vai precisar de mais ou de menos ácido hialurônico, tá? Então, isso também é um fator importante que a gente considera para escolher o quanto vai colocar, né? Então, quanto a gente vai oferecer para esse paciente, né? Nas sessões de colocação do ácido hialurônico, né? Bom, e o quarto ponto é o quanto esse homem quer investir no pênis dele, porque é um procedimento basicamente estético, tá? Então, a maioria dos pacientes que vem aqui no Instituto fazer esse procedimento tem um pênis normal, tá? Eu falo, tem uma estatística aqui que 25% dos pacientes têm um pênis normal, mas é abaixo da média. 50% dos pacientes que vêm aqui têm um pênis médio, normal, médio. E 25% dos pacientes que vêm aqui têm um pênis normal, mas acima da média. Então já é um pênis de tamanho maior e com calibre maior. E mesmo assim quer melhorar. Então o quanto ele quer investir, tá? Sendo um procedimento estético. Tem uns que querem investir mais, tem outros que querem investir menos. Então isso também varia da quantidade de ml que vai colocar. É o quanto o homem também quer investir neste tipo de procedimento, tá? Então, revisando, quatro pontos. Tamanho do pênis esticado, né? Isso vai determinar. Segundo, a espessura das fáscias. Terceiro, o objetivo do paciente. E quarto, o quanto ele quer investir. Então, esses são os critérios que a gente usa basicamente. Tem outros, né, mais detalhados, mas esses são os básicos que a gente usa para determinar o quanto vai colocar de ácido hialurônico. Só para vocês terem uma ideia, geralmente varia um pouco de 8 ml até 40 ml de ácido hialurônico. Então, tudo depende dessas variáveis aí. Por isso que é importante agendamento de uma consulta, falar do procedimento, né? O paciente vê como é que resultados, conversar das expectativas, avaliar o pênis, a anatomia do pênis é muito variável de homem para homem. Então realmente é interessante, se for sua vontade, realmente procurar um centro dedicado, especializado e conversar sobre o assunto, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, deixa o comentário, se inscreve no canal, toca no sininho, encaminha esse vídeo se você achar que tem alguma pessoa que queira fazer o procedimento e está precisando de alguma orientação. Um abraço, até os próximos vídeos.